A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida.
Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que há de vir. Nações de toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois Ele em retidão para sempre. Adore-o. Mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Vamos encher essa casa de louvor e adoração a Deus. Erga a sua voz a esse que há de vir. Nações de toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois Ele em retidão para sempre. Adore-o. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que há de vir. Nações de toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois Ele em retidão para sempre. Adore-o. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque tu és o Deus que há de vir. Se você abriu a sua Bíblia, então nós vamos fazer juntos agora a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. O primeiro texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, e depois o segundo, Romanos 12, 5. Estes dois versículos têm sido os versículos básicos, o texto-chave que nós temos utilizado aqui nesses dias em nossa igreja. Hoje à noite eu quero compartilhar com você a 8ª mensagem desta série, quando estamos falando sobre o tema do ano aqui na nossa igreja, comunhão. A nossa comunhão, a sua comunhão, a comunhão da igreja com Deus, o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Deus e também a nossa comunhão com o povo de Deus, a comunhão entre os irmãos. Somos igreja de Cristo, somos corpo do Senhor Jesus, somos família de Deus e isso significa que nós devemos viver em unidade. Vamos ler esses dois textos? Vamos ler juntos e vamos utilizar esta versão que está aqui na tela. Vamos lá? Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O segundo texto que está embaixo: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Pela manhã, nós relembramos uma canção e depois do culto algumas pessoas vieram comentar comigo: pastor, essas canções, esses cânticos assim tão antigos, trazem uma lembrança tão gostosa, tão agradável, que mexe tanto com a gente, né? E eu creio que esse cântico tem a ver com o tema que temos abordado na série de mensagens desses dias e tem tudo a ver também com o tema deste ano de 2015 aqui em nossa igreja, que é a palavra-chave comunhão. E a canção diz assim: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Irmãos, eu ouvi essa canção quando eu era criança na igreja e durante a semana lembrei-me deste cântico que fala o quanto é importante nós termos cada dia mais e mais o propósito de desenvolver a nossa fé, como várias e várias vezes afirmamos hoje pela manhã, no sentido de crermos em Deus e não apenas acreditarmos colocando nele a nossa fé, mas provarmos a nossa fé quando nós colocamos em prática aquilo que nós cremos. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, quando nos concentramos nas páginas da Bíblia, nós entendemos que é a palavra de Deus, que é a verdade, e por isso nós naturalmente vamos seguir, vamos obedecer, vamos viver a nossa fé.
E agora, no culto da noite, quero falar sobre a segunda parte desta canção que fala, além de fé, mais fé, como aquele homem que trouxe o seu filho mudo e surdo, e então diz para Jesus: eu creio, mas ajuda na minha fé, aumenta a minha fé, dá-me mais fé. Eu também quero falar nesta noite sobre essa expressão que diz amor mais amor, fé mais fé e amor mais amor, porque só fé, só comunhão com Deus é apenas a metade do propósito. É preciso também que esta comunhão com Deus tenha como um resultado direto, prático, automático e natural, comunhão com o povo de Deus. E aqui a canção diz fé mais fé, e depois ela diz amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Peça que Ele coloque mais crer no seu coração, que Ele coloque mais fé na sua mente, na sua alma, e que você não apenas tenha intelectualmente o conhecimento sobre Deus, mas uma fé que leva você a obedecer e a colocar em prática, porque quando você não está vivendo esta fé, aquilo que você crê, é preciso repensar a sua fé, porque você ainda não creu. E no caso do amor também, nós podemos pedir a Deus: Senhor, dá-me mais amor pelo teu povo, dá-me mais amor pelas irmãs e irmãos em Cristo, dá-me mais amor pelo povo de Deus, para que eu consiga viver em comunhão com o povo do Senhor, como eu sei que é o desejo do teu coração para a minha vida e para toda a igreja. É por isso que na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 7, o Paulo, apóstolo, homem de Deus, vai escrever assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Na Bíblia Viva, aquela versão diz assim: acolham-se calorosamente uns aos outros na igreja, tal como Cristo acolheu vocês calorosamente, e então Deus será glorificado. Na versão revista e corrigida, o texto fica assim: recebei-vos uns aos outros, e no Novo Testamento, na linguagem de hoje, aceitem uns aos outros. Seja qual for a palavra utilizada e a versão da Bíblia que você tem em suas mãos, o importante, queridos, é entendermos, meus irmãos, que quando nós falamos sobre a comunhão da igreja, isto é, uma igreja onde as pessoas desfrutam de um relacionamento saudável umas com as outras, com certeza nós devemos observar a grande importância que é nós aceitarmos uns aos outros. E nós precisamos exercitar isto. E como diz aqui na palavra, nas Escrituras Sagradas, nós precisamos aceitar uns aos outros, por mais que esse seja um dos grandes desafios da vida. Aceitar uns aos outros não é fácil. Aceitarmos as outras pessoas não é fácil. Porque é sempre muito fácil, natural e comum nós aceitarmos o outro quando ele se parece conosco. Quando o outro pensa como nós, quando o outro tem os mesmos gostos e preferências, quando o outro tem os mesmos valores, ou quando o outro frequenta os mesmos lugares e usa as mesmas roupas, mas quando isso não é assim, nós temos uma dificuldade enorme, talvez seja uma das maiores dificuldades que nós temos como seres humanos, aceitarmos as outras pessoas como as outras pessoas são. E na igreja precisamos exercitar isso a cada instante. Aceitar o outro, que exige uma grande tolerância, pois muitas vezes ficaremos frente a frente com pessoas que são muito diferentes, às vezes completamente diferentes de nós. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo, porque quando ele olhava para aquela igreja, ele queria que aquela igreja vivesse em unidade, ele queria que aqueles irmãos pudessem viver em comunhão, ele queria que aquelas pessoas vivessem perto, próximas, que eles estivessem sempre dividindo o seu tempo, as suas coisas, eles deveriam amar uns aos outros, eles deveriam então aceitar uns aos outros, mesmo que os irmãos fossem diferentes. E se aquela igreja queria viver em comunhão, em unidade, em união e relacionamentos interpessoais confiáveis e profundos, abençoadores, era necessário passar pela prova da aceitação. Mas Paulo também sabia que a comunhão da igreja não acontece por acaso.
comunhão do povo de Deus exige de nós algumas atitudes práticas, e esta é uma delas. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos: vocês devem aceitar uns aos outros, porque só haverá de fato comunhão na igreja quando nós aprendermos a aceitarmos as pessoas como elas são, assim como o Senhor Jesus também aceitou as pessoas como elas são, inclusive eu, inclusive você. Nós também devemos agir como o Mestre, devemos aceitar as outras pessoas. Não podemos exigir que todos sejam como nós somos, pensando como nós pensamos, falando como nós falamos e fazendo tudo como nós fazemos. Jesus aceitava as pessoas sem discriminar cor, status, riqueza, idade, fosse homem, fosse mulher. Não havia barreiras para o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo entendeu isso. E ele então ensina para a igreja e ensina para nós hoje. E é isso que Deus quer de nós, que sejamos uma igreja onde haja o exercício do amor, o amor que nos leve a aceitarmos as outras pessoas para vivermos em comunhão. O pastor Jenny Jacks, comentando este texto em um dos seus livros, afirma que o contrário de aceitar uns aos outros na igreja seria julgar, condenar e, consequentemente, rejeitar uns aos outros. A grande questão é que, tanto na igreja de Corinto quanto na igreja de Roma, Paulo tinha o mesmo problema, e então em suas cartas ele enfatiza essa questão, principalmente quando ele escreve para a igreja de Corinto e para a igreja que estava em Roma. Havia muita divisão, muita briga, muitos grupos, muitas panelinhas. Paulo sabia que havia facções, muita confusão, e então o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos deixassem de entristecer o coração de Deus, porque isso estava distanciando a igreja de Deus. Os salvos, os crentes estavam tão preocupados com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, com as suas diferenças, que eles estavam perdendo o melhor, que é uma vida de comunhão com Deus e uma vida de comunhão com o povo de Deus. E então Paulo sabia, essas igrejas estão entristecendo o coração do Senhor, eu preciso escrever uma mensagem, eu preciso escrever uma carta, eu preciso exortá-los, eu preciso abrir os olhos, a mente, o coração deles, e eu preciso repetidas vezes dizer a eles: amai-vos uns aos outros, aceitai-vos uns aos outros, que haja compreensão, que haja mutualidade, que haja unidade, que haja comunhão, que haja aproximação, relacionamentos saudáveis, pois esse é o desejo de Deus. Agora ouça, quando a Bíblia, a palavra de Deus, condena alguém por causa do seu pecado, é Deus que está condenando, não é a igreja, não sou eu e nem você. Nenhum de nós tem o direito de julgar e condenar quem quer que seja. É por isso que o Senhor Jesus um dia disse para as pessoas que estavam perto dele: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós devemos deixar que Deus julgue e que Deus esteja agindo na vida das pessoas. Ele tem toda a autoridade e poder para fazê-lo. O Senhor Jesus também disse: não mexam no trigo e no joio, porque vocês não são capazes de fazê-lo. Pode deixar que eu farei a colheita. O que a igreja deve fazer é cumprir a palavra de Deus. O que a igreja deve fazer é ouvir e praticar a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que deve disciplinar, é a palavra de Deus que deve corrigir, é a palavra de Deus que deve dar o norte para a igreja e para o seu povo. Isso significa que nós não podemos rejeitar quem quer que seja, por qualquer motivo, especialmente não podemos rejeitar ninguém por motivos banais. Mas nós devemos desejar e trabalhar para que a nossa igreja seja uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja harmoniosa, onde reina a comunhão com Deus e a comunhão entre os irmãos em Cristo. O que Paulo estava dizendo
o que Deus estava dizendo, o que o Espírito Santo de Deus estava comunicando a aquelas igrejas e comunica a nós hoje também. É o desejo do coração do Senhor que nós vivamos em comunhão com Ele e vivamos em comunhão como povo de Deus. A igreja deve ser um lugar onde todos são aceitos, onde todos são honrados, onde todos são respeitados, enfim, onde todos são amados. Num casamento, tanto o noivo quanto a noiva dizem um ao outro, literalmente, diretamente ou indiretamente: eu aceito você. Não é verdade? Assim deve ser entre nós. Eu aceito você. Aceitar é como essa decisão que o noivo e que a noiva tomam no dia do casamento. Eu aceito você. É isso que Paulo estava dizendo. Ou como aquela sabedoria dos antigos, né? Coração de mãe é um grande coração. E sempre cabe mais um. Aqui em nossa igreja nós temos uma família assim. Uma mãe que deve ter uns 25. Antigamente as pessoas diziam muito isso. Hoje não, porque tem um filho, 2 filhos, no máximo estourando. Quando a casa é muito grande, gigantesca, são 3 filhos. Mas na casa da minha mãe, por exemplo, eram 12. Coração de mãe. Deve ser assim o coração da igreja. O meu coração, o seu coração, o nosso coração. Sempre cabe mais um. E o que dizer daquela propaganda que fez tanto sucesso, Rexona? Eu consegui na internet, irmãos, resgatar esse comercial que eu assistia na TV quando eu era junior. Sempre cabe mais um, quando se usa Rexona. Nós devemos ter uma atitude que reflete essa propaganda. E devemos considerar que todos os outros estão usando Rexona. Eu lembro de uma propaganda dessa na TV, era preto e branco, é verdade, mas eu lembro. Exatamente como nessa imagem, um elevador, o elevador já estava lotado e quando a porta abre, o cara quer entrar, não consegue, já estava cheio e alguém disse: você usa Rexona? E aí eles terminam a propaganda dizendo: sempre cabe mais um quando se usa Rexona. Sempre cabe mais um na igreja. Sempre cabe mais um entre nós. Sempre cabe mais um no coração de Deus, no coração da igreja. Precisamos estar sempre prontos, dispostos e com o nosso coração aberto para aceitarmos e para recebermos as pessoas. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Nós somos a família de Deus. Nós somos membros uns dos outros, como já vimos aqui nessa série de mensagens em domingos anteriores. Uma igreja que é formada de pessoas diferentes. Por isso temos que aprender a aceitar uns aos outros. A igreja que é formada de homens, mulheres, ricos, pobres, cultos e letrados, grandes, pequenos, temos que aceitar uns aos outros. E eu quero terminar nesta noite a minha palavra dizendo que se você realmente deseja de todo o seu coração ver a sua igreja, esta igreja, a igreja da qual você faz parte, crescendo em qualidade e como uma consequência natural, crescendo em quantidade, então comece você a exercer isso, a colocar em prática isso e aceitar os outros. Se você deseja mesmo ver a sua igreja forte espiritualmente, saudável nos seus relacionamentos, uma igreja de fé que ama a Deus e que vive em comunhão com o Senhor e comunhão com as pessoas, então comece a fazer a sua parte, aceite os outros. Se você quer ver a sua igreja, esta igreja, a nossa igreja, discipulando, evangelizando, pregando, ganhando almas, faça a sua parte também, aceite os outros, pois sempre deve haver espaço na minha vida, na sua vida e no nosso coração para aceitarmos os outros, pois somos a igreja do Senhor Jesus e eu tenho certeza que esse é o desejo do coração do Pai. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude nessa direção, que possamos aprender
e que possamos aceitar uns aos outros, para que a nossa igreja esteja em comunhão com Deus e que possamos desfrutar de uma fervorosa comunhão uns com os outros também. Amém? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida.
Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.